Fala, galerinha da biologia, mais uma aula com o professor Wesley Farias e hoje nós vamos continuar falando de genética, continuar com aquele assunto herança e sexo, só que agora a parte 2, herança de genes localizados em cromossomos sexuais. E vocês vão ver que os cromossomos sexuais eles são muito além do que as características sexuais, porque é hora da biologia. Vamos falar da herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Então, os cromossomos X e Y eles não apresentam homologia, não tem semelhança, né? Então, nós podemos entender que o cromossomo X ele tem grande quantidade de genes e o Y tem poucos, tá? E eles não apresentam essa correspondência aí de genes. Então, o que nós podemos entender disso é que os machos eles têm apenas um alelo dos genes localizados no cromossomo X, né? Porque ele só tem um X. Então ele só tem um alelo dos genes localizados no cromossomo X, ou seja, metade do que possuem as fêmeas. Então por isso eles são chamados de hemizigotos, tá? M quer dizer metade. Então ele só vai ter a metade, tá, dos genes que são localizados no cromossomo X. Enquanto que nós podemos entender também que genes que são localizados no cromossomo X ou no Z, tá, dependendo do sistema, que não possuem alelo correspondente no outro cromossomo, que vai ser o Y ou, por exemplo, o W, então não tem correspondência de um com o outro, nós dizemos que esses genes eles fazem parte da chamada herança ligada ao cromossomo sexual, ou seja, vai ter gene que é próprio do X, vai ter gene que é próprio só do Y, tá? Eles não têm correspondência. Vai ter gene que é próprio do Z, vai ter gene que só vai ser próprio para o W. Então, cada um vão ser localizados ou encontrados no seu cromossomo sexual. Então, essa herança é chamada de herança ligada ao cromossomo sexual. Agora, nós podemos ter, no caso, genes que são localizados nos outros 22 pares, como a gente viu lá no início, chamados de cromossomos autossômos, né? Em que eles vão seguir a chamada herança autossômica, já é um outro tipo de herança, tá? Então, se participou, esses genes, eles estão localizados nos cromossomos autossômos, dos 22 pares lá, a herança é autossômica. Se tiver no caso, localizado nos cromossomos sexuais, a herança vai ser ligada ao cromossomo sexual. Vamos falar agora de uma situação, né, ou alguns exemplos de herança ligada ao cromossomo X, né, que é o que nós vimos que possui mais genes. Então, um dos exemplos é o daltonismo, ou a chamada cegueira para cores. Então, nesse caso, ocorre uma incapacidade de distinguir, né, as cores vermelho e verde. Então, ocorre que quando elas estão juntas, tá, o indivíduo não consegue separá-las, né? Ele observa como se fosse tudo igual. Então, esse termo daltonismo ele originou-se para homenagear o físico e químico inglês John Dalton, muito famoso pela sua teoria atômica, e ele era portador dessa característica. E aqui do lado nós temos um teste que é chamado teste de Ishihara, que vocês observam que tem dois diagramas, tá? E o que acontece? Essas cores misturadas, verde e vermelho aqui do diagrama, elas vão fazer com que as pessoas que possuem visão normal vão conseguir distinguir o número que está escrito dentro do círculo. Quem, no caso, é daltônico, não vai conseguir visualizar esse número, tá? Então, um teste que é aplicado
para, de forma mais simples, reconhecer quando a pessoa é daltônica. O daltonismo, só para a gente fechar essa parte, ele acontece em aproximadamente 5 a 8% dos homens e em 0,04% das mulheres. Tá? Vamos entender um pouquinho por que daquelas porcentagens, né? Por que acontece mais em homem do que em mulher. Então, como ele é ligado ao cromossomo X, vamos entender que a mulher tem 2X e o homem só tem 1. Então, por exemplo, digamos que o alelo do daltonismo seja o gene do daltonismo seja o gene D, né? Então, o alelo Dzão é a versão normal, o alelo Dzinho vai ser a versão alterada, né, para o daltonismo. Então, quem tem, no caso, a mulher, ela pode ser XDzão, XDzão, ter os dois alelos normais, então ela é uma mulher não portadora. Ela pode ter XDzão e outro X com Dzinho, então ela pode ter um alelo com a versão alterada. Então ela é uma mulher, ela não é daltônica, por causa que o Dzão domina o Dzinho, porém, por ter o alelo Dzinho, que é o alterado, ela é portadora do daltonismo, tá? Ela não é daltônica, mas é portadora. E ela pode ser X, Dzinho, que ela vai ser daltônica. No caso do homem, só existem duas possibilidades. Ou ele, como ele só tem um X, ou ele tem o X com o Dzão, que é a versão normal, e ele é um homem não daltônico, ou ele tem o X com a versão alterada Dzinho, que ele já vai ser homem daltônico. Então não existe homem portador normal, né? Mas portador não existe, tá? Então, por isso, ocorre menos em mulheres, tá? Porque a mulher, se ela tiver um alelo para o daltonismo e o outro normal, ela vai ser normal, apenas portadora do alelo. E o homem, se tiver um alelo para o daltonismo, ele já é automaticamente daltônico. Aqui nós temos outra condição que é chamada de hemofilia, né? Que nesse caso vai ser provocado por uma falha no sistema de coagulação do sangue. Então, a pessoa hemofílica, ela pode ter hemorragias abundantes, né? Até num pequeno ferimento pode causar grandes sangramentos. E um dos tipos mais graves de hemofilia é a hemofilia A. Ela é causada por a deficiência do chamado fator 8 de coagulação. Então, essas pessoas que têm esse tipo mais grave de hemofilia A, elas precisam ser tratadas com injeções de fator 8. Então, isso vai ser extraído do sangue de pessoas que não têm hemofilia e injetados em pessoas hemofílicas. Aqui é só um exemplo de cruzamento também, segue a mesma ideia lá do daltonismo, tá? Então existe a mulher não hemofílica, agora vamos mudar o gene, tá? Em vez de ser o gene D, agora vai ser o gene H, né? Da hemofilia. Então, existe a mulher não hemofílica, quando tem os dois Hzão, né? Então, o Hzão é a versão normal, o Hzinho é a versão alterada. Então, XHzão, a mulher não hemofílica, normal. Se ela tiver XHzão, ela tem um gene alterado, porém ela é não hemofílica, portadora, né? E com XHzinho, ela vai ser hemofílica. Já o homem só tem duas possibilidades novamente. Ou ele é XHzão, a versão normal, ele vai ser não hemofílico, ou ele é XHzinho, a versão alterada, ele já vai ser hemofílico. Pessoal, aqui nós vamos falar também sobre um fenômeno curioso que ocorre no desenvolvimento embrionário das fêmeas de mamíferos, que é a inativação de um dos seus cromossomos X, tá? Essa inativação ela vai ocorrer nas células somáticas, ou seja, aquelas células que não tem nada a ver com as células reprodutivas, né? Só nas outras células, que são as outras células do nosso corpo. Não tem nada a ver com células reprodutivas, mas o que ocorre é que um cromossomo X ele vai ser inativado. Quando esse cromossomo X, por exemplo, ele é inativado,
ele torna-se extremamente condensado, tá? E vai assumir um aspecto de pequeno grano, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Aqui são células, tá, masculinas e aqui femininas, tá? XY, XX. Observe, nas femininas, no cantinho aqui, colado à membrana da célula, vai existir um pequeno ponto que é chamado de cromatina sexual, tá? Esse pequeno grano. Se você observar nas masculinas, não tem. Então, essa cromatina sexual ela acontece por causa do cromossomo X que vai ser inativo e aí ele se condensa e fica situado aqui nessa região. Então, por que ocorre essa condensação do X? Isso é uma estratégia para inativar um de seus genes. Para quê? Para compensar ou igualar a quantidade de genes ativos em fêmeas e machos. Como a gente já tinha visto falar anteriormente, os genes mais ativos estão situados no cromossomo X. Então, como as fêmeas têm 2X e os machos só têm 1, tá? Por exemplo, no sistema XY, então as fêmeas vão possuir mais genes ativos do que os machos. Porém, existe essa condição aqui nos mamíferos que tenta igualar ou compensar essa quantidade de genes ativos. Então, isso é chamada compensação de dose, tá? Devido à inativação aleatória do cromossomo X, as fêmeas, que são as heterozigóticas, expressam um dos alelos em certas partes do corpo e outro alelo nas demais regiões. Observe o que acontece aqui nessa imagem, tá? Com algumas gatas malhadas, tá? São as gatas malhadas de preto e amarelo. Vamos observar. Tem alguns tons de branco também, mas já é outro gene. Vamos observar a cor preta e amarela da pelagem. Então são genes que estão localizados no cromossomo X, tá? E sendo que a cor preta ela está inativa nas regiões em que vai aparecer a pelagem amarela. E a cor amarela vai estar inativa nas regiões em que vai aparecer somente a pelagem preta. Então, essa compensação ela acontece exatamente, tá, devido à inativação aleatória do cromossomo X. Para fechar, vamos falar da herança ligada aos cromossomos sexuais em aves. Então, nas aves nós vimos que é condicionado pelo sistema ZW, em que o macho é o ZZ e a fêmea é o ZW. Então, o macho, aqui, vamos entender que os genes localizados no cromossomo Z das aves, ele tem o mesmo comportamento que o localizado no X lá, por exemplo, dos seres humanos, tá? Só que o padrão de herança é inverso, né? Porque no sistema XY, quem determina o sexo é o macho. No sistema ZW, quem determina o sexo é a fêmea, tá? Mas o que nós vamos entender é que o comportamento dos genes que são localizados no Z é igual ao comportamento que são localizados no X. Observe. Então aqui, vamos ver com relação à presença ou ausência de listra nas penas. Então, vamos colocar aqui o gene B, tá, que vai dizer se, no caso, os galos ou as galinhas vão ter listras ou barras, tá, chamado de barrados, quando são listrados, e não barrados quando não são listrados nas penas. Então, o ZBzão, aqui o macho barrado. ZBzinho, continua barrado por causa da dominância, né, do Bzão. 2 Bzinhos acompanhado no Z, o macho é não barrado. Como a fêmea só vai ter um Z, então ou ela é barrada, ZBzão, ou ela é não barrada com o ZBzinho, tá? Então é só para mostrar que o comportamento é parecido do cromossomo Z ao cromossomo X, né? Eles são parecidos. E aqui é só para mostrar aqui um exemplo de cruzamentos aqui, nesses casos, tá? O que aqui pode acontecer, sabendo que o Bzão é dominante sobre o Bzinho e sabendo que a fêmea, neste caso do sistema ZW,
você vai ter um cromossomo Z, onde vai estar o gene, tá? Das listras. Então, no caso, o macho, ele pode ser, caso barrado, com os 2 Bzão, barrado com um Bzão e um Bzinho, e não barrado com 2 Bzinhos, tá? Ele tem mais chance, no caso, de ser barrado. A fêmea, ou ela tem um Bzão, já vai ser listrada, né? O barrado, ou ela vai ter um Bzinho e ela não vai ser listrada. Então, só para vocês verem que existem essas semelhanças do comportamento do cromossomo Z nos galináceos com o comportamento do cromossomo X, por exemplo, na nossa espécie. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, só se inscrever no canal A Hora da Biologia com o professor Wesley Farias. Acompanhar essa e outras aulas, são bem legais, ok? Muita paz e amor no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.